Olá, iniciamos hoje mais um Conversando com Economistas. O nosso convidado de hoje é o Haroldo Silva. Ele é economista, advogado e doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. Haroldo, seja bem-vindo ao nosso programa, uma satisfação recebê-lo hoje. A alegria é toda minha, agradeço o convite, agradeço a todo o pessoal da área de comunicação aqui do nosso Corecon. É uma satisfação estar com você. Obrigado pelo convite. Para iniciarmos o nosso bate-papo, queria que você compartilhasse um pouco das suas experiências, de quando você começou sua carreira. Maravilha. Antes de mais nada, acho que é importante resgatar isso, né? Meu pai era um comerciante, um pequeno comerciante, e comprava os jornais à época. À época era o Estadão, o principal jornal que ele comprava. E eu sempre me interessava, ainda bem antes da faculdade, pelo caderno de economia. Eu tinha ali muitas curiosidades pelo que vinha colocado ali, e a grande coisa era assim, poxa, mas se está aqui no jornal que sempre que pagam melhor as pessoas, elas compram mais e assim pode crescer, gerar mais postos de trabalho, por que o governo não aumenta mais ainda o salário das pessoas? E aí eu me interessei desde pequeno, né, pelo caderno de economia e hoje estou aqui contribuindo com o Conselho Regional de Economia e como economista formado há muitos anos. Nessa sua trajetória, né, dentro da economia, você também tem os trabalhos aqui no Corecon São Paulo, né? Você faz parte de algumas comissões, como debate, economia, fiscalização e registro. Queria que você falasse um pouquinho da sua contribuição e o papel dessas comissões para o público e o segmento econômico. Importantíssima a sua pergunta. Antes de mais nada, é importante frisar que a fiscalização e registro tem como objetivo ajudar não os economistas apenas, que são os economistas registrados, os economistas que cuidaram da sua carreira e que têm responsabilidades, inclusive responsabilidades mais amplas do que se pode imaginar, mas fundamentalmente ajudando a sociedade a ter bons profissionais, profissionais que são regulados pelo conselho. Assim, eu fico pensando, alguém que está nos assistindo aqui agora teria coragem, por exemplo, de se submeter a uma cirurgia com um médico que não tivesse registro no Conselho Regional de Medicina? Eu acho que não. Eu não colocaria meu filho na mão de alguém assim. Então é assim que a sociedade tem que entender o economista registrado. Essa é a equivalente importância. Esse é o primeiro aspecto. Então acho que a gente pode, de uma forma bastante relevante, fazer com que os economistas se registrem, acompanhem, aprimorem os seus trabalhos e assim deem um bom serviço para a sociedade. E na comissão eu acho que vou trazer o debate sobre o uso da inteligência artificial para nos ajudar a fiscalizar e verificar quais são os economistas que deveriam estar registrados aqui que ainda não estão. Esse é um aspecto. Na comissão de economia e debate, eu acho que é importante nós trazermos a pluralidade do pensamento econômico. Porque, de uma forma, se você pegar, por exemplo, alguns dos grandes jornais, sejam eles televisivos ou impressos, você vai ver que há um determinado viés em determinadas questões, como, por exemplo, a inflação é uma grande preocupação e os juros têm que ser muito altos, e só os juros é a grande solução. E a gente traz uma pluralidade de economistas para discutir isso, para falar, será que é isso mesmo? Então, nosso propósito é trazer mais economistas, novos pensamentos, questões que ainda não estão sendo tratadas muito fortemente na sociedade, que às vezes estão escondidas ali na academia. Então, a ideia é ampliar o debate e prestar um serviço não só para os economistas, mas para a sociedade. Pegando esse gancho aí das comissões, né, de toda a sua pluralidade e desses novos pensamentos que também o Corecon quer trazer aqui para agregar, né, em especial aos jovens, os graduantes que estão na faculdade, os novos que estão se formando e começando a atuar no mercado de trabalho. Normalmente o Corecon ele visita as faculdades, ele conversa com os jovens, né? Em relação a essa participação, você teria alguma dica em especial para quem está hoje se formando e para quem está na graduação em relação a esses projetos, a essas demandas, a toda essa nomenclatura que o Corecon oferece hoje para o economista? Olha, mais uma observação bastante relevante que você faz, né? É natural que em todas as profissões, quando elas são profissões desejadas, que elas são profissões importantes, em que a sociedade, de uma forma geral, dá importância a isso, que a gente atraia mais jovens. Uma coisa que eu vejo como muito relevante
é que, por exemplo, quando você tem as eleições presidenciais, que é o cargo mais importante que se ocupa no país, normalmente, né, que é a maior disputa e etc., num regime presidencialista, você vê que depois de escolhido o presidente, aí vem a escolha dos ministros. E o ministro mais importante, o mais debatido, aquele mais que o mercado financeiro e a sociedade quer conhecer primeiro, é o ministro da Economia. Porque isso vai determinar muitas das questões que estão envoltas a determinados governos, né? Então, o que eu diria? Os jovens têm que perceber essa importância, que quando se fala, o economista só tem matemática e etc. Não, o economista tem um pensamento amplo, plural, ele tem que aprender matemática, mas tem que aprender filosofia, psicologia, várias das questões que envolvem o comportamento têm que estar sendo analisadas. A gente não pode esquecer, eu como cientista social que sou, a gente não pode esquecer que a economia também é uma ciência social. Então não é só a matemática que vai definir isso. E, portanto, vocês jovens que têm inúmeras outras afinidades para além da matemática, eu sugiro que vocês deem uma olhada e pensem em fazer economia. Sempre que eu posso, eu dou essa sugestão para os jovens que conversam comigo. Claro que você tem uma afinidade com uma coisa, uma afinidade com outra, mas eu diria que eu sou muito feliz sendo economista. Eu sou advogado também, mas é por uma questão profissional que eu verifiquei que o Brasil tem um problema tributário fantástico, é um grande desafio, e aí para aprender melhor a questão tributária eu fui aprender o direito, mas eu sou apaixonado mesmo pela economia. Falando um pouquinho dessa paixão, a gente vai trazer uma curiosidade, né? O nosso convidado, ele costuma, ver se é isso mesmo, 10 livros em pouco tempo, tipo, explica um pouquinho pra gente sobre essa história, até pro pessoal, até para trazer aquela vontade de leitura, de ter vontade de buscar novos autores, novos pensamentos, como essa curiosidade. É um pouco de mística que tem sobre isso, né? Mas eu sou sim um leitor ávido. Eu tenho uma boa biblioteca na minha casa, nada comparado a uma biblioteca que nem a do Delfim Neto, evidentemente, não é nada disso, mas eu gosto muito de ler. Eu sei da importância dos livros e uma coisa que acho que vale a pena mencionar aqui agora, é que muitos dos jovens que estão nos assistindo agora, de repente pessoas que são de famílias mais humildes, lugares mais carentes, etc., eu também vim de lugares assim. E a única coisa que eu sei que é extremamente libertadora é a educação. Então, ao invés de ficar, entre aspas, perdendo meu tempo com determinadas outras coisas, eu sempre procuro ler coisas que vão me engrandecer de uma forma ou de outra. Quer seja profissionalmente ou quer seja em termos de cultura. Mas eu leio sim, vamos chutar aqui pelo menos uns 5 livros por mês, esse é a meta. E às vezes leituras paralelas de coisas bastante diferentes, né? Recentemente, por conta do doutorado, eu me apaixonei por um autor chamado Pierre Bourdieu, e esse cara é um filósofo francês, e mesmo nós, economistas, estudando, por exemplo, o neoliberalismo, eu diria que uma das melhores descrições do que acontece no neoliberalismo foi feita por esse filósofo, esse francês Pierre Bourdieu. Então, eis a importância, né, de você ultrapassar os limites da sua própria ciência para você poder ter novos pontos de vista. Então, essa é uma mística aí que eu acho que é relevante dizer para você. É uma mística bem relevante mesmo, né, Haroldo? Bate-papo bom, passa rápido, né? Conteúdo legal aí que vai ajudar bastante quem está nos acompanhando, né? Além de várias dicas de livro sobre a participação aí nas comissões, tem alguma dica específica que você quer deixar aqui para o nosso público? Eu diria o seguinte, que para o nosso público que não é formado só por economistas, mas também em especial por economistas, eu sugeriria o seguinte, olha, vamos tentar ouvir pessoas que pensam de formas diferentes à nossa. Eu, na verdade, nunca aprendi nada com alguém que pensa muito semelhante a mim. Eu sempre penso que alguém que tem alguma forma de enxergar o mundo diferente à minha é aquele que eu mais posso aprender. E, portanto, você estudante de economia, ou você economista que milita mais em uma ou em outra escola do pensamento econômico, dê uma chance para um autor diferente, dê uma chance para um economista diferente, se desprenda dos preconceitos e veja de que forma você pode aprender um pouco mais. Então, a minha dica é: ouça gente que você não ouviu, leia gente que você não leu até então. Maravilha. Haroldo, a gente agradece a sua participação, uma satisfação enorme ouvi-lo, né?
conhecer um pouquinho da sua história, das suas experiências. O Conversando com o Economista fica muito agradecido em ter você hoje nessa data aqui, nesse dia te recebendo. É ótimo, Renato, fico feliz, agradeço a Denise, a todo o Conselho Regional de Economia, o pessoal de comunicação, o pessoal aqui do Backstage. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Maravilha. Bem, chegamos ao final de mais um Conversando com Economistas. Hoje conversamos com Haroldo Silva, que é economista, advogado e doutor em ciências sociais. A vocês, muitíssimo obrigado, até um novo programa e a gente se vê. Tchau, tchau e obrigado.